Que a santa paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje a pergunta é: o inferno existe? Roda a vinheta e já já falamos sobre o assunto. Queridos, eu escolhi esse assunto porque me enviaram um vídeo de um jovem pregador, um rapaz, membro de alguma igreja, ele não deixa claro isso no vídeo, e ele afirma categoricamente, e é bem taxativo, em dizer que o inferno não existe. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, a tese que ele usou e todos os seus argumentos foi tirado da própria palavra de Deus. Segundo ele, o inferno é a sepultura do ser humano. Ele começa o vídeo explicando que a alma é o próprio ser humano e que a palavra Sheol, escrita na Bíblia, é a sepultura. Sendo assim, o ser humano morrendo ou a alma morrendo vai para o Sheol, que no caso não é o inferno, é a sepultura. Perfeito? Morrendo a alma, morrendo o homem, ela vai para o Sheol, que não é inferno, é esquecimento eterno. E ele usou diversos pontos na palavra que afirma e reforça a sua teoria. Vamos começar? No primeiro ponto, eu coloquei no quadro 4 pontos que serviu de base para que esse jovem pregador tivesse o argumento ou a afirmação de que o inferno não existe. Ele começou pela explicação da alma. O inferno é a sepultura do ser humano. É uma das primeiras coisas que ele fala. O ser humano é a alma vivente. Isso ele viu em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Vamos ler o que está escrito. Lá diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ele começa a sua explicação dizendo que o ser humano é a própria alma vivente. Perfeito? Vamos para o segundo ponto a qual ele aplica. A alma morre. Josué, capítulo 11, verso 11. E a toda a alma que nela havia, feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. Aqui está escrito, e toda a alma que nela havia, feriram ao fio da espada. Ele está querendo dizer que a alma pode ser ferida e pode ser morta. Esse é o ponto que ele está querendo esclarecer no seu vídeo. No quarto ponto, ele afirma que o destino da alma errante não é o inferno. Está escrito em Gênesis 3,19. Lá diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. Ele crê que o ser humano e a alma é a mesma coisa, porque todos os pontos que falaram em alma, a alma pode morrer, a alma é perecível, a alma se torna ao pó. Então ele tirou a conclusão que o destino da alma errante não é o inferno, ou seja, um lugar de tormento. O destino da alma errante é o esquecimento eterno. Porém, esse jovem esqueceu de um pequeno detalhe que eu fiz questão de colocar nesse quadro. Aqui diz assim: no Antigo Testamento, a palavra alma quase sempre é a tradução da palavra hebraica nefesh. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Nefesh. Que é traduzida como vida, pessoas, criatura, e essa regra segue no Novo Testamento. Porém, essa palavra muitas vezes vai mais além e se refere à parte não material do homem. Então, a primeira parte do vídeo, onde ele tenta explicar que o inferno não existe, ele começa pela alma, dizendo que a alma é perecível. Mas esse jovem esquece que no Antigo Testamento e até parte do Novo Testamento, a palavra alma, que no hebraico ou grego é nefesh, não me lembro aqui agora, ela quer dizer que a alma sim pode se tratar de pessoas, criaturas, mas nem sempre. Essa palavra também pode significar a parte não material do homem. Está querendo dizer que nefesh, ou seja, alma, pode ser a alma propriamente dita do homem, separando alma de corpo. E é isso que nós vamos ver agora. Eu separei aqui também 5 pontos onde mostra que esse jovem pregador está equivocado. O primeiro ponto: alma e corpo são diferentes. Mateus capítulo 10, 28. Aqui diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui está deixando claro a diferença de alma e corpo. Nesse caso, a palavra nefesh não significa corpo, matéria. Esse jovem, infelizmente, não conseguiu compreender isso. Vamos para o segundo ponto. Pedro, capítulo 2, verso 11. Lá diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais
que combatem contra a alma. Olha só, amados, eu peço que vocês abstenhais, ou seja, que vocês afastem das concupiscências, ou seja, desejo. Peço que vocês afastem do desejo da carne que combate contra a alma. Aqui também mostra claramente que existe alma e corpo. Segundo ponto, as almas dos santos irão para o céu. Porém, se a alma fosse matéria, isso não seria possível. Eu creio que esse jovem pregador, ele afirma que a condenação da alma errante é a sepultura, Sheol. Mas, pelo que nós vemos no vídeo, ele crê que a recompensa da alma com Deus é os céus. Mas se ele crê que a alma é a mesma coisa que o corpo, não é possível que a alma dos obedientes a Deus suba aos céus. E isso nós vamos ver em Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Bom, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Eu creio que essas almas jamais poderiam ser um corpo material morando ou estando debaixo do altar de Deus. Mateus 22:30 também fala sobre o assunto. Aqui diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bom, aqueles que casam e se dão em casamento são aqueles que estão em matéria. Os anjos não casam, nem se dão em casamento, pelo que nós lemos aqui. Então, se seremos como os anjos, de maneira nenhuma subiremos ao céu em matéria. O que eu quis explicar aqui agora, que alma e corpo são diferentes. Todas as vezes que a palavra fala que uma alma vai para a sepultura, significa que um corpo vai para a sepultura. O significado da alma ali, a palavra nefesh, está querendo dizer corpo, mas a alma tem um destino, ou é para o céu, ou é para o tormento eterno. A palavra Sheol no Antigo Testamento muitas vezes é usada para sepultura. O jovem pregador está certo. Quando ele interpreta que a palavra Sheol não é inferno, na maioria das vezes a palavra Sheol está querendo dizer sepultura. Ele cita Jó, que Jó desejou ir para o Sheol. Muito provavelmente que o sentido da palavra Sheol ali é sepultura, mas nem sempre. Vamos pular para o último e depois eu pulo para o penúltimo. As palavras Hades e Tártaro também são traduzidas para inferno. Não significa que só Sheol pode explicar o que é inferno. Também a palavra Hades e Tártaro. Em Lucas capítulo 16, verso 23, nós vemos sobre o assunto. Lá diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso é um trecho de uma parábola, onde um rico ele foi para o Hades, lugar de tormento. E do Hades ele viu Lázaro, que era um pobre que ele não ajudou quando os dois eram vivos. Lá ele estava no seio de Abraão, significa que ele estava no conforto. Então aqui claramente mostra o inferno, que é a palavra Hades, mostra claramente que é um lugar de tormento e não um lugar de esquecimento eterno, como diz o jovem pregador. Também em Mateus capítulo 13, versículo 42, fala sobre o assunto. Aqui diz assim: lançai ilusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando do inferno. Nós vemos isso na parábola do joio, em Mateus, capítulo 13, verso 42. Lançai ilusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, dor. Eu jamais gostaria de estar confrontando alguém referente à palavra de Deus. Mas pelo que foi falado, que o inferno não existe, e que a alma é a mesma coisa que o corpo, que morrendo a alma errante, o inferno dela é o esquecimento, não é isso que a palavra diz. Esse jovem pregador esqueceu que uma só palavra tem vários significados. Sheol pode significar sepultura, mas também para o inferno nós temos a palavra Hades e Tártaro. A palavra alma, que é a mesma que Nefesh, pode significar corpo, alma vivente, mas também pode significar a parte não material do homem, aquilo que vai subir para Deus ou aquilo que vai para o tormento eterno. E por fim, vamos ler um pouquinho da característica do inferno. Está escrito em Marcos, capítulo 9, verso 43 ao 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa característica, a qual a palavra dá para o inferno, jamais é uma característica de uma sepultura. Eu espero que ninguém se engane. O inferno
existe, assim como existe a Nova Jerusalém no céu. Se você não quer ir para lá, obedeça a Deus e siga os passos de Jesus Cristo. E cuidado com as falsas pregações. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.